Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Continuando o projeto de revisão diária, tanto do índice quanto do dólar. Lembro que o conteúdo deste vídeo é totalmente educacional, ele reflete a minha visão, o que eu enxergo do mercado, tá? Então, peço colaboração de todos, já que ele visa o desenvolvimento, tá? Dia 24 de junho, é importante a gente entender o que aconteceu no dia 23. No dia 23, o índice, recapitulando, ele tentou fazer um primeiro movimento para baixo, não conseguiu, fez o movimento para cima. Como assim? Ele tentou fazer o primeiro movimento para baixo, não conseguiu, né? Depois ele tentou fazer o primeiro movimento para cima, tá? Também não conseguiu, ele teve sucesso neste espelhamento aqui, tá? Teve sucesso neste espelhamento, que foi até o segundo alvo, e depois ele perdeu o primeiro movimento, sendo que a gente poderia considerar o primeiro movimento como toda esta região. Tá? Ele perdeu todo o primeiro movimento e ficou consolidando na parte da tarde, a partir das 2h50, dentro deste candle, sem ter nenhum direcional. Então, ele ficou devendo o movimento para a gente. Tudo bem? Quase pegou no alvo. Se a gente for um pouco mais conservador, pegar este candle que não teve, né? Ele pegou exatamente no alvo, mas ele ficou devendo o alvo e principalmente ficou devendo o alvo de 100%. Tudo bem? E aí que começa o nosso dia. Eu estou fazendo o alvo de 100% conservador, mas eu poderia pegar a máxima e a mínima, que é normalmente o que o André Machado, o pessoal faz, acho que o Bruno Mol também faz. Por aí. Abertura gap de baixa, tá? Onde praticamente no alvo, rompeu um pouquinho para baixo. Vamos ver se a gente consegue determinar até onde que veio. Ó, olha que interessante como ele ficou trabalhando dentro do candle. Também dá para usar esse espelhamento, mas isso também não vai fazer diferença agora, tá? Já vou até excluir esse fibo. Não gosto de ficar carregando muito fibo do dia, exceto para entender o comportamento da abertura ou se ele abre dentro do range, tá? Eu não opero a abertura, eu espero ele fazer algum primeiro movimento. E o que eu vejo? VWAP ascendente, 2 candles praticamente sem volume e as médias vindo para baixo. Então, o cara um pouco mais agressivo, a gente tem 2 gifts aqui, tá? Praticamente sem volume, stop baratíssimo, e o segundo gift não fez uma mínima inferior à mínima do gift anterior, tá? Pelo menos no cheio, não sei como é que foi no mini, então não é um pullback, tá? Operação de risco, eu não recomendo, tá? Mas deu entrada e foi até onde? É muito simples. A gente tinha primeiro esse espelhamento aqui. Teve a primeira correção lá por volta das 9h30. Né? E pegou no alvo. A gente pode até ver que nem abriu o mercado ainda, né? Eu já vou traçar o segundo alvo.
tá? Onde ele também pegou exatamente na abertura do mercado. Então, qual que é o primeiro movimento? Eu vou falar, eu delinearia o primeiro movimento como este movimento aqui, que teve um processo de correção aqui, ó, tá? Esse candle na Alice Wilder teve um processo de correção. Para mim, este seria o primeiro movimento. Mas como eu não tenho nada claro, tá? Nada claro, ele já foi no alvo dos gifts, que aqui pode ser considerado até um primeiro movimento, tá? Um submovimento, não conheço a terminologia para isso, tá? Por quê? Porque ele fez o pullback uma vez, duas vezes e deu a continuidade. Da mesma forma que eu posso determinar toda esta região como a minha região do primeiro movimento efetivo. Na dúvida, seja conservador. Tá. Perfeito? Abertura do mercado, um candle com elevado volume, né? Todo mundo achando que ia dar compra. Pegou no alvo aqui, então tecnicamente o primeiro movimento efetivo foi até aqui, tá bom? E começou a cair amplo volume. Até esse momento tem uma preocupação para todo mundo, porque ele está caindo até a região de 61,8%, 50%. Então, começa o volume de compra, venda. Então, eu já tenho aqui 10 e 20. Eu tenho dois candles que estão trabalhando dentro do candle de maior volume do dia. E isso é importante a gente perceber. Tá? Ó, o terceiro candle conseguiu romper para fora e fechou novamente para dentro, realizando o quê? Realizando um fundo mais baixo, tá? Então aqui todo mundo já começa, opa, tô entendendo que a tendência do dia não vai ser de alta, eventualmente eu vou ter uma tendência de baixa, até porque o ativo já foi, né? Até aqui, ele traiu, tentou perder o 38,2%, mas fechou nos 50%. Então, para muitas pessoas, já abririam uma venda aqui, tá? Eu não operei, por quê? Porque as médias para mim não estão alinhadas. Eu tenho a média de 400, a média de 200, a média de 50, a média de 8, a média de 20 e a VWAP ascendente. Então eu preciso de minimamente de um reordenamento. Olha que interessante, aqui abria uma venda, ele também estava trabalhando dentro do range, né? Perdeu o candle com volume, tá? Perdeu o candle com volume e se fosse adiante, acionaria o quê? Acionaria um topo duplo. Então o que eu preciso? Eu preciso um toque, né? Um pullback aqui nesta região, já porque ele ficou trabalhando 5, 10, 15, 20, 25, 30 minutos dentro de uma região, ele perdeu com volume, eu preciso de um pullback naquela área que eu delineei ali, pullbackzinho, tá? Então, deixa eu puxar aqui. Ó, ele invadiu, tudo bem, não fechou dentro, olha que legal, veio até aqui e perdeu com volume. Então aqui
nessa perda por passagem, eu teria uma venda, contanto que ele tivesse feito o paviozinho aqui. Vamos ver como é que ele fez. Ele foi lá, fez o pullback e foi embora, tá? Fechou aqui. Alvo 95, 115, né? Primeiro alvo de um topo duplo. Lembrar que as médias não estão ordenadas. Pegou onde? Exatamente no alvo, tá? E logo após entrou uma região de briga. Ficou trabalhando aqui dentro. Conseguiu romper, fez um pullbackzinho e foi lá. Bom, nesse momento, o que eu tenho que fazer? Bom, estou trabalhando dentro de uma grande região. Bom, eu vou puxar, né, aqui e eu consigo enxergar que ele veio. Eu vou usar esse pivô, vou ser o mais conservador possível, tá? Depois, se precisar, eu puxo do grande. Eu vejo que aconteceu o quê? Topo, fundo, retração de 38,2, tá? Média de 8, VWAP, média de 20, média de 50. Subiu como? 2 candles sem volume e candle de reversão com volume. Candle de reversão com volume, né? Retração de 38,2. O que eu tenho na perda da mínima? Eu tenho uma venda. Só que agora vamos observar o que eu preciso. Bom, eu acabei de perder um candle que tinha rompido a VWAP, então eu tenho duas hipóteses. Ou vai ter um pullback até a VWAP, ou este já foi o pullback, ou ele virá minimamente aqui no limite inferior do candle, tá? Fazer o pullback sim. Veio um pouco acima antes de dar a venda com muito volume mesmo, tá bom, pessoal? Então, deu venda, armou o pivô, mas não perdeu o fundo. Não perdeu o fundo. Tá. Deixou o quê? Um candle de dúvida. Já tenho as médias alinhadas ao VWAP descendente. Tá tudo alinhado. E vamos ver o comportamento deste candle nos 2 minutos. Aliás, a gente podia fazer essa análise aqui até só nos 2 minutos, de tão bonita que foi. Mas vamos lá. O que ele fez? Ele fez um pullback, um candle com a máxima superior à máxima do candle anterior, pegando a média de 8,20. Ele fez um pullback aqui naquele candle de indecisão nos 5 minutos. Tá? Então, quem ficou em dúvida já teve uma oportunidade. Segunda oportunidade, venda. Qual que é o primeiro alvo? Primeiro alvo aqui, tá? E depois só seguir os alvos, tá? Eu já vou indo direto, tá? Primeiro alvo, segundo alvo, rompeu, ficou trabalhando, fez um pullback, tá? Terceiro alvo deste pivô. E chegou um momento que
acabou o alvo. Acabou o alvo dos pivôs. Mas ele foi um pouco mais para baixo. Então, o que eu posso fazer? Vou pegar o espelhamento da mínima do dia. Tá? Tu vê que ele não foi. Então, ele foi basicamente um pouco ali do terceiro alvo. Potencial de ganho 1.600 pontos, 1.200 pontos. Tá? Aqui eu já considero entradas atrasadas, porque você vê que começou a ter o descolamento da média de 8 para a média de 20. Tá? E olha o volume de exaustão, meio-dia e 45. O volume de exaustão já rompeu o alvo, mas a gente vê que o próximo candle já abriu com um gap aí de 30 pontos. Tá? E agora, o que ele fez esse último movimento que ele fez? É muito simples. Né? O que ele fez? Fundo, fez um topo, fez um fundo, veio no 38.2 e entrou um candle, com um volume maior do que o volume da queda. A gente vê que essa queda teve pouco ou nenhum volume, principalmente em relação a todo dia. Tá? Então, ele opera pelos 2 minutos. Enxergou o quê? Enxergou que ele teve um candle de reversão, 38.2, entrou volume, mais volume, que eu acredito que foi onde o candle subsequente dos 5 minutos, uma correçãozinha e foi no alvo. Aqui foi aproximadamente, para quem ficou esperto, porque o que todo mundo imaginou? Todo mundo imaginou, ó, média de 8 negativa, média de 20 negativa, só que ele não fez o halt na média. Então, quando fez esse candle negativo, todo mundo imaginou é venda, mas não veio volume. E a venda seria onde? Já que seria a venda? A venda seria se tivesse entrado volume, aproximadamente, na minha opinião, nesta região. Por quê? Porque quando eu enxergo essa bandeirinha que muita gente desenhou uma bandeirinha assim, né? Vem daqui. Só que não teve volume. Todo mundo desenhou isso. Faltou o halt na média e entrar volume. Não entrou volume. Então, nos 2 minutos, a gente viu esse candle com volume, a correção, e foi cravado no alvo. Para mim, o dia acaba por aqui, tá? O que a gente tem, se analisar o índice um pouco mais, a gente está em uma... não tem mais, né? Tem mais candle, a gente está com cara de ter uma bandeirona, tá? Mas como armou um pivô de alta, eu quero que arme um pivô de baixa com um pullback. Se a gente for analisar mais criteriosamente também o comportamento do índice hoje, ele amanheceu em uma bandeirona, perdeu ela, fez um pullback, né? Fez um pullback um tanto quanto complexo, deixou essa resistência aqui, tá? Foi o pullback da perda da bandeira e caiu. Se a gente for fazer uma análise um pouco mais criteriosa no índice, então bem técnico, tá? Mas ele exigiu um pouco de divisão, porque aqui durante toda esta queda ninguém sabia, todo mundo sabia os alvos, sabia desenhar, mas ninguém sabia que ia vir até aqui. Todo mundo
todo mundo sabia que poderia vir até essa região, mas ele não deixou nenhuma oportunidade clara de entrada. Nenhuma oportunidade clara de entrada com um pullbackzinho, 2 candles de pullback, um halt na média e afim. Sendo que esse daqui foi o único candle, um engolfo de baixo com halt na média de 20. Tá bom? Um abraço a todos.